processo de compostagem tem sido adotado por várias pessoas como uma opção de fazer a gestão mais adequada dos resíduos orgânicos nas suas próprias casas ou apartamentos. Para isso, você pode utilizar, para montar a sua composteira, recursos que você tem na sua casa, como baldes ou caixas ou outros materiais que tu possa fazer esse processo de forma controlada. Também, hoje, a gente tem opções de comprar composteiras prontas, como esse modelo aqui, com 2 caixas decompositoras ou até mesmo com 3 caixas. Depende do modelo que você optar por adquirir. Nesse modelo, ele é composto por uma caixa coletora de chorume, onde vai estar armazenado o líquido que gera no processo de compostagem, e as outras caixas, então, onde ocorre, a gente chama de caixas decompositoras, onde que a gente armazena as minhocas e também o material orgânico junto com o material seco, que aí é a nossa fonte de carbono, que pode ser a palha, a serragem ou outro material disponível que você tiver. Para dar início ao processo, vamos utilizar então a primeira caixa decompositora. As demais, vamos guardá-las e utilizar na sequência assim que encher a primeira caixa. Então essas duas nós podemos guardar. E vamos iniciar a montagem então da primeira caixa. Nós vamos primeiramente colocar uma camada de material seco, que pode ser serragem, folha, a fonte de carbono que você tiver na sua casa. Depois que nós fizermos essa camada de 2 a 3 centímetros de material seco, nós vamos então introduzir as minhocas. Essa introdução a gente faz das minhocas com um pouco de composto, para que elas possam ir se adaptando então a esse novo local. Aqui nós colocamos então as minhocas californianas, que são uma das mais eficientes na transformação da matéria orgânica em humus, né? Ela acaba comendo em média aí o peso dela por dia de matéria orgânica, e dentro de 2 meses, se as condições e o processo de compostagem estiver correto, ela acaba dobrando a sua população. Então é uma minhoca bem eficiente aí na transformação da matéria orgânica em humus, né? E após fazer isso, a gente vai então começar a introduzir a matéria orgânica. Aqui nós vamos utilizar então os restos de legumes, restos de cascas de frutas em geral, e também borra de café, os resíduos de erva mate, filtro de café, as cascas de ovo. Todo esse material a gente pode introduzir então na nossa composteira para as minhocas estarem se alimentando e transformando então esse material em humus. Lembrando que sempre quando possível, se a gente puder estar colocando esse material dentro da composteira, ele picado ou triturado, isso vai facilitar e agilizar o processo de compostagem, né? As minhocas vão conseguir estar ingerindo esse alimento de uma forma mais rápida, então tu vai ter num tempo mais curto a geração do humus, né? Então tu vai acelerar teu processo de compostagem. Então aqui nós colocamos as minhocas aqui nessa lateral com um pouco de composto já, né? E agora nós vamos aqui nesse outro lateral fazer o montinho, né? E colocando em montes os resíduos orgânicos, né? Então aqui a gente vai quebrando eles em pedaços menores, né? Que vai facilitar então o processo. Então nós colocamos as cascas. Aqui vamos colocar os outros materiais, alguns restos de frutas. Mais algumas cascas. E as cascas de ovo é interessante que a gente possa ir quebrando também, colocando assim junto aqui, que vai facilitar para elas estarem digerindo esse material. Após nós fazer a colocação da matéria orgânica, é importante que se faça a cobertura desse material então com a parte de matéria seca, que aqui então nós estamos usando a maravalha. Então, após a colocação, nós vamos cobrir aqui, né, com a maravalha. Cobrindo então com material seco, a gente vai evitar que esse material comece a exalar um odor desagradável e também evita que se atraia, né, insetos ou outros animais indesejados na nossa composteira. Aqui é importante, quando nós utilizarmos essa fonte de material seco, se utilizarmos maravalha ou serragem, optar por materiais que não sejam tratados ou materiais que não tenham nenhum tipo de resíduo de tintas, porque isso pode afetar no processo da compostagem ou das minhocas estarem então ingerindo esse material seco.
Então aqui nós fizemos um primeiro exemplo, né? Conforme a gente for gerando mais resíduos orgânicos, a gente pode ir fazendo outros e alocando assim na caixa, né? Até completar ela. Quando ela tiver chegar num nível alto, né? A gente então vai inserir a segunda caixa aqui em cima. Não há necessidade então de ficar revolvendo esse material, né? Então você pode ir colocando aqui, alocando então a matéria orgânica e fazendo esse processo de cobertura com uma camadinha de material seco, e as minhocas mesmo vão se deslocando, né? Então em busca desse alimento e vão aerando esse material, né? Vão transformando essa matéria-prima, né? Esse resíduo orgânico em humus. Uma das coisas que a gente tem que cuidar na nossa composteira é a umidade, né? A gente tem que ficar monitorando, não deixar o ambiente muito úmido, porque isso acaba afugentando as minhocas. Então, sempre quando a gente colocar algum material que é rico em água, né? Por exemplo, uma casca de melancia, a gente tem que colocar uma quantidade um pouquinho maior de material seco para equilibrar essa quantidade de umidade no nosso ambiente. Também, outra coisa que a gente tem que cuidar é não estar colocando muito material seco, né? Porque se o ambiente ficar muito seco, isso também acaba prejudicando o trabalho das minhocas na decomposição do material. Após nós colocarmos o material orgânico e colocarmos o material seco junto ali, nós podemos então fechar a nossa composteira. O processo de compostagem vai acabar gerando um líquido. Esse líquido a gente chama ele de chorume. Dependendo do modelo de composteira que você tem, é importante ficar monitorando a produção de chorume. Nesse modelo, a caixa coletora de chorume ela é pequena. Então, cada uma semana, cada 15 dias, é bom vir e fazer a retirada do chorume por essa torneirinha. Ao final do processo de compostagem, então a gente tem os dois produtos, né? Então aqui nós temos o humus e também temos o chorume. O humus, em torno de 60 dias após a introdução da matéria orgânica na nossa composteira, a gente já vai ter então o humus pronto. Esse humus vocês podem observar, né, que quando que a gente sabe que está pronto ou a gente pode retirar? Quando a gente não consegue mais, uma das dicas, né, quando a gente não consegue mais identificar, né, qual que é a matéria-prima que foi utilizada na compostagem. Então aqui a gente pode ver, né, que a gente não consegue mais identificar, então pode observar que ele está pronto. Aqui nós temos o chorume, que ele pode ser utilizado então, o ideal seja que ele seja diluído, né, então de 1 parte para 10, para depois ser utilizado nas plantas. Então a gente pode colocar no entorno de frutíferas, ou também no nosso canteiro, no nosso vasinho de flor, diretamente no solo, ou colocar no borrifador e uma vez por semana borrifar então sobre a planta desejada. Ele é um rico biofertilizante. O humus, ele pode ser utilizado então para a produção de mudas, para enriquecimento de solo, né? Então a gente pode estar colocando no entorno também das plantas que a gente deseja estar adubando, né? Ele é um adubo orgânico, rico em nutrientes. Então vai acabar melhorando muito também a questão de características físico-químicas do solo. E pela característica do processo de passar pelo sistema digestivo da minhoca, isso disponibiliza de uma forma mais fácil para a planta estar se alimentando ou estar se absorvendo então todos os nutrientes contidos nesse humus.